Oi pessoal, estamos chegando, amigos e amigas, ligados e ligadas aqui no canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar, com a nossa atração de toda quinta-feira, ou praticamente toda quinta-feira. Nem sempre é possível por razões de viagem, de trabalho, enfim. Mas estamos chegando hoje com o TBT de número 208. É o dia do fato marcante da história viva, ou não, do esporte a motor em 2 e 4 rodas do Brasil no mundo. Hoje o fato marcante é Fórmula 1. O que será que aconteceu no passado que a gente vai recordar aqui no canal? Depois da vinheta eu mostro, eu falo para vocês qual é o feito histórico que a gente celebrou ao longo dessa semana. Pois é, pessoal, eu sou o Rodrigo Matar, o anfitrião deste canal que traz nesse fim de semana de volta as competições de endurance ao vivo depois do ASA Le Mans Series, que a gente teve corridas em fevereiro desse ano. Se preparem porque começa a maratona de 19 transmissões envolvendo o European Le Mans Series e Michelin Le Mans Cup, treinos classificatórios e corridas, tudo ao vivo, começando no sábado às 10 da manhã, com o treino que define o grid para as 4 horas de Barcelona. Não acaba por aí, porque a 1 hora da tarde tem a corrida da Michelin Le Mans Cup. 2 horas de trocação fina, elegante, sincera, entretenimento purinho. Às 6h30 da manhã, abrimos para a transmissão das 4 horas de Barcelona, mas tem um detalhe. No meio disso tudo tem a segunda tela do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, ainda vai ter Minis com história, prévia do Campeonato Europeu de 2025. A gente vai ter também o pós-GP, o pós-GP de Suzuka com Fred Sabino. Então vocês não perdem por esperar, e é isso que a gente quer, que você não perca o nosso conteúdo. Portanto, inscreva-se no canal, quem não é inscrito, vem com a gente, faça parte do clube de membros, quem já é inscrito no canal. É muito importante a participação e contribuição de vocês com qualquer valor a partir de R$ 2,99, que é o plano mais barato. E claro, tem o Pix, você pode também contribuir no QR Code aqui no vídeo, ou também pelo código que está na descrição desse vídeo. Combinado, galera? Pois é, no dia da memorabilia, no dia em que a gente sempre trata da recordação, que tal falar de uma que durante um bom tempo foi muito incômoda, né? Porque, na verdade, o Brasil já experimentou 3 secas de vitórias na Fórmula 1. O atual nem se fala, já passou de 15 anos sem um piloto brasileiro vencendo. Depois foram quase 7, entre a última vitória do Ayrton Senna e a primeira do Rubinho Barrichello. Mas o primeiro grande jejum foi quebrado há 45 anos, precisamente e mais ou menos nessa semana, né? Porque foi no sábado passado, Sábado passado completou-se 45 anos da quebra de um incômodo jejum. Desde 19 de julho de 1975 até 30 de março de 1980, completou-se quase 5 anos, foram praticamente 5 anos, 72 corridas entre uma e outra data, 1.721 dias para ser mais exato, quando Nelson Piquet Sotomayor quebrou o tabu e deu ao Brasil a primeira vitória de um piloto do país na Fórmula 1 desde Emerson Fittipaldi, naquele dia que eu falei, 19 de julho de 1975, por ocasião do Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, que já foi tema de TBT, por conta da tromba d'água que se abateu naquela prova que foi disputada no sábado, que teve transmissão para o Brasil por Luciano do Vale e Ciro José. Assim como também teve transmissão para o Brasil, o que era uma raridade em se tratando de GP dos Estados Unidos Oeste, porque era na costa oeste, Long Beach, cidade de aposentados, refugiados da vida estressante dos grandes centros, iam para aquela cidade paradisíaca, litorânea. E aí um tal de Chris Pulk resolveu fazer uma prova de Fórmula 5000, levar a Fórmula 1 para lá e pronto. Acabou a paz dos velhinhos. E os velhinhos tinham direito, se cadastrados junto à organização, a ter 4 dias longe da agitação do Grande Prêmio dos Estados Unidos, do Grande Prêmio de Long Beach. E aquela prova, que foi a 4ª etapa do Campeonato Mundial de 1980, marcava o surgimento de uma estrela nova. Nelson Piquet Sotomayor tinha, portanto, em 1980, quando o campeonato começou, 27 anos.
era o início da segunda temporada completa dele, que disputaram algumas provas em 78 com a Ensign, com o McLaren antigo da BS Fabrications, do mesmo modelo com que Emerson Fittipaldi tinha sido campeão mundial em 74, é bom lembrar, e com o Brabham BT 46 no GP do Canadá, que marcou a estreia dele na equipe de Bernie Eccleston. O Bernie, muito esperto, sacou o potencial do Piquet. Em 79, a gente sabe que o Nelson, assim como o Niki Lauda, pagaram o preço de andar no carro Brabham com motor Alfa Romeo 12 cilindros em V, que era muito pesado, tinha potencial, tinha velocidade, tinha potência, mas não era competitivo quanto a Williams, não era competitivo quanto a Ligier, que os carros turbo que começavam a mostrar algum desempenho, e principalmente que as Ferrari, que acabaram campeões com Scheckter e Gilles Villeneuve. No fim do campeonato de 79, Gordon Murray, que era o designer da Brabham, apresenta um carro com a proposta de motor Cosworth, a qual a equipe britânica voltava para o campeonato de 80, e isso embutiu em Piquet uma grande confiança. Claro, a equipe tinha um zero à esquerda junto a ele, que era o piloto argentino Ricardo Zunin. Mas Nelson era um piloto que tinha aprendido muito com Lauda, que tinha potencial de campeão, tinha sido vencedor na Fórmula 3 britânica, na Fórmula Super V brasileira, e estava ali para dar o seu recado. Avesso à badalação, a entrevistas, arredio, tímido, mas muito talentoso. E era, salvo engano, a 22ª ou 23ª prova do Piquet na Fórmula 1. Eu não tenho esse dado de cabeça. Mas eram muito poucas corridas. Tão poucas quanto foram as do Emerson para ganhar a primeira prova da carreira do Rato. Se bem que naquela oportunidade ele ganhou o 4º grande prêmio. Mas é porque o Emerson era aquele piloto cujas qualidades, como diria o Wilson, brilhavam no escuro. E curioso é que, ao fim daquela corrida de 30 de março de 1980, Piquet e Emerson estavam lado a lado no pódio. E Emerson levantando o braço de Piquet, como quem dizendo, passei o bastão, chegou o meu sucessor. Emerson era bicampeão mundial de Fórmula 1, 72 e 74, duas vezes vice-campeão, 73 e 75, consagradíssimo como um dos maiores pilotos da sua geração. E em 76 ele assume o desafio de ser piloto da Copersucar, da equipe que o irmão dele fundara, e que era uma equipe ridicularizada pela mídia, especializada aqui no Brasil. O que o Emerson passou, e o Wilsinho passou, e o Ricardo de Villa passou, Odilon Costa, Ito, João Ramírez, tantos outros envolvidos com a equipe brasileira, Peter Ward, Peter McIntosh e por aí afora, é de dar pena a todos eles. Foi um empreendimento muito mal compreendido, a gente não se cansa de repetir. Toda vez que cita a Copersucar e a Fittipaldi por tabela, porque a Copersucar sai como apoiadora no fim do campeonato de 79, por pressões da própria diretoria da Copersucar, Jorge Volney Atala, que era o diretor-presidente da companhia, e o Atala era um apoiador incondicional do projeto, mas depois do F6 foi um fracasso. Não havia o que fazer. E a equipe comprou a Wolf, pegou o espólio da Wolf e o Fittipaldi F7, que leva a Emerson da última posição ao terceiro lugar no fim da prova de 80 voltas, naquele 30 de março de 80, era praticamente um Wolf WR8 transformado em Fittipaldi F7. Era um projeto do Harvey Postlewaite que ficou na Fittipaldi até o meio de 81. Depois ele pegou o boné, não recebia, não via a cor da grana, deu um adeuzinho e foi para a Ferrari. Não existe almoço grátis no automobilismo. E o Emerson, lutando contra todas as deficiências, contra todos os problemas, já um piloto com 33 anos, vivendo aquela crise dos pilotos veteranos que não se adaptavam aos wing cars. O Emerson não era muito afeito aos carros asa. Jack Hicks tinha tido sua carreira enterrada viva na Ligier. Mario Andretti estava mal. George Scheckter se desmotivou tanto que no mesmo ano de 80 pendurou o capacete aos 29 anos e se aposentou. Então foram coisas inacreditáveis que aconteceram naquele campeonato. E claro, a vitória do Nelson, ela coroava o trabalho de um cara que começou em oficinas, em Brasília,
que tinha os apelidos de sujeira e pobreza, e que naquele dia deu um baile. E foi a primeira prova, como falei, transmitida do GP dos Estados Unidos Oeste para o Brasil, porque a Globo, que era a detentora dos direitos, fazia pouco caso das provas à tarde, porque era o horário da tarde. A Bandeirantes deitou e rolou. Botou lá exclusivo ao vivo, porque era dela, a Globo tinha cedido os direitos de transmissão, e Galvão Bueno e Gil Ferreira foram os portadores da narração, da emoção, da vitória histórica de Nelson Piquet, Sotomayor, daquele grande prêmio. Pela primeira vez também, em 5 anos, o Brasil punha um piloto de volta à liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que o Emerson tinha chegado momentaneamente a liderar o campeonato de 75, depois foi dominado pelo Lauda, mas o Piquet, por 3 vezes, liderou aquele campeonato. Ele fechou Long Beach co-liderando a prova, o campeonato, perdão, com o René Arnoux, que vencera Brasil e Kyalami, muito beneficiado pela altitude, tanto na África do Sul, em Joanesburgo, quanto em São Paulo, em Interlagos. O rarefeito favorecia muito os motores turbo. Depois o Nelson teve um momento de liderança isolada, quando chegou em terceiro no Grande Prêmio de Mônaco, que ele passou o próprio René Arnoux, que largou naquela oportunidade de Mônaco de último, e depois quando venceu o GP da Itália em Imola, o único GP da Itália disputado fora de Monza, onde Nelson Piquet superou Alan Jones por 1 ponto, e depois o Jones fez o que fez para ser campeão, e o Nelson, depois daquela vitória, não marcou mais pontos e terminou o ano como vice-campeão. Todo mundo sabe dessa história. Mas essa prova de Long Beach ela é marcada não só por uma vitória categórica do Piquet, que despacha a oposição e vence com extrema facilidade, beneficiado também por problemas do Arnoux, do carro do Arnoux, na Alfa de Patrick Depailler, que ganhou uma enormidade, no surpreendente ATS de Ian Lammers, 4º colocado do grid, que quebrou a transmissão logo no começo, a Williams de Alan Jones e a Alfa de Bruno Giacomelli, que eram os potenciais pilotos que poderiam ter evitado a vitória tranquila do piloto brasileiro. Tão tranquila que o segundo colocado foi Ricardo Patrese, na Arrows, que era uma equipe de meio de pelotão para o fim do pelotão, como era a Fittipaldi. Não há como negar que a Fittipaldi, embora tenha sido terceira colocada com Keck Rosberg em Buenos Aires, ela viveria de lampejos ao longo do campeonato de 1980, porque não tinha recursos para se bater contra as equipes de ponta. A própria Tyrrell já vivia momentos de decadência, a McLaren estava em crise técnica desde o final de 77, vivia o pior momento da sua história, até antes de Ron Dennis assumir. Então, a divisão de forças da Fórmula 1 colocava Williams, Brabham e Ligier numa primeira prateleira, a Renault numa segunda, as demais equipes tentando se equilibrar na corda bamba para ser forças de meio de pelotão, a Lotus também já experimentando o início de uma decadência, era uma terceira força, era um patamar mais abaixo das 4 já citadas, as demais e a Ferrari, que vivia também em crise técnica por conta dos problemas crônicos de chassi e também da falta de aderência dos pneus Michelin. Fora a Alfa Romeo, que tinha potencial, mas faltava confiabilidade ao seu carro, desenvolvido por Patrick Depailler pelo engenheiro Carlos Schitt. Então, naquela prova onde todos os outros rivais possíveis de Piquet abandonaram e Patrese foi segundo, essa corrida não é marcada apenas pelo último pódio do Emerson, pela primeira vitória do Nelson, o último e 35º pódio do Emerson na Fórmula 1, tá? É bom que se diga. Piquet teve um total de 60 pódios, se não me engano, e esse foi o primeiro. O segundo, perdão. Logo a primeira vitória, que o primeiro foi o Grande Prêmio da Argentina em Buenos Aires. Por isso que ele era o líder do campeonato. Ele tinha terminado também o GP da África do Sul em 4º e abandonado no Brasil por um acidente. E essa corrida é marcada também pelo George Scheckter pontuando pela última vez. O cara que tinha sido campeão mundial em 1979 só fez 2 pontos em 1980. A Ferrari tendo sido penúltima colocada entre as equipes que marcaram pontos no Campeonato Mundial, atrás da Fittipaldi, e só à frente da Alfa. Se não me engano, Ensign, Ozella, ATS e Shadow e Theodore, né? Que Shadow e Theodore acabaram sendo a mesma equipe durante o Campeonato de 80, não pontuaram. Ensign, ATS, Ozella, Shadow, Theodore.
Essas foram as equipes que não marcaram pontos. Para vocês verem o tamanho da crise da Ferrari em 1980. E também foi uma corrida que marcou o gravíssimo acidente que encerraria a carreira do veterano piloto suíço Clay Regazzoni, 5 vezes vencedor de GPs, dono da primeira vitória da história da Williams, que vocês já viram em TBT aqui, vice-campeão mundial de 74, tendo chegado empatado na última prova do campeonato daquele ano com Emerson Fittipaldi, já tinha guiado pela Ensign em 77, tinha 40 para 41 anos, era quarto colocado da prova, ia ser o terceiro colocado, tranquilamente. Na altura da 53ª volta, o pedal do freio do Ensign dele, projetado por Ralph Bellamy, curiosamente o designer que fracassara com o F6, fez um carro convencional. O Regazzoni faz uma boa prova, conhecia bem aquela pista, tinha vencido o GP dos Estados Unidos em 76 com a Ferrari. O pedal do freio foi a tábua. E ele pedalou, tentou parar o carro, estava na Shoreline Drive, 290 por hora. Evitou parte do Brabham de Ricardo Zuninho, que estava muito mal estacionado na área de escape, mas deu de frente de uma mureta de proteção, não havia pneus, e a frente do carro perigosamente se dobrou em L, praticamente 90 graus de ângulo, o que tornou mais penível, mais penoso, mais trabalhoso o resgate do Depailler, ou do Regazzoni, considerando que o carro dele começou a pegar fogo depois do impacto. E as primeiras notícias não eram boas. Além de uma fratura de perna esquerda, de uma lesão torácica, concussão cerebral, Regazzoni teve uma compressão violenta da coluna cervical e fratura da 12ª vértebra. E nem uma operação de 5 horas conseguiu salvar Regazzoni de perder os movimentos dos membros inferiores. A partir daí, o simpaticíssimo, polêmico e mulherengo piloto helvético ficava paraplégico, mas não perderia a paixão pelo esporte a ponto de ter, inclusive, disputado provas de celebridades com um carro adaptado, ter introduzido um sistema chamado Guido Simplex para pessoas com PCD, com pessoas de mobilidade reduzida, como ele, cadeirante. E Regazzoni seguiu como um crítico das questões de segurança da Fórmula 1, que já vinham sendo muito debatidas naquele ano de 1980. Principalmente pelos acidentes que tinham acontecido, não só em Buenos Aires, pelos problemas inúmeros do asfalto que se soltava. Interlagos passou ao ponto de não receber mais o GP do Brasil, de 81 até 90. E em Kyalami, o Prost tinha sofrido um acidente, fraturado um dos punhos, e o Mark Sucher, que era piloto da TS, perdeu também os freios na descida da reta e foi para Crowthorne e deu de frente no guardrail e quebrou os 2 tornozelos. E era um momento também da transição, da pesquisa, da tecnologia de segurança, onde os carros foram equipados com chassis de fibra de carbono, como foi o caso do McLaren MP4, com tecnologia aeroespacial, projeto desenvolvido por John Barnard. Mas aquele grande prêmio dos Estados Unidos em 1980 marcou não só a passagem do bastão, com a belíssima cena de Emerson reconhecendo o talento daquele jovem candango, nascido no Rio de Janeiro como eu, mas criado em Brasília durante muito tempo, porque o pai dele, Estácio Sotomayor, foi deputado, foi ministro, foi político caçado pelo regime militar. Nelson Piquet ali se consolidava como uma das forças do nosso esporte. Um piloto forjado nas pistas nacionais, chegava ao ápice, ganhava a primeira prova de Fórmula 1, de um total de 3 que conseguiria ganhar naquele campeonato. Venceu também em Imola, como já falei, e venceu na Holanda e Zandvoort de forma espetacular, para ser líder, para incomodar Alan Jones, para ser líder do campeonato 3 vezes, para conquistar pódios importantes em outras grandes pistas, em Brands Hatch, foi terceiro colocado em Monte Carlo, corria pelos pontos quando dava, quando não dava,
Quando não dava, não deu. E o Nelson foi um piloto muito inteligente, apesar de ter tomado algumas decisões erradas na sua carreira. Foi sempre um piloto muito inteligente, muito acima da média. E nisso, Lauda foi um grande professor para o piloto brasileiro. Um grande professor. Não há como negar que Niki Lauda teve, para Nelson Piquet, uma grande importância. Sobretudo na questão de entender o comportamento do carro, fazer leitura de prova, trabalhar os ajustes finos. Coisa que, claro, ele já tinha aprendido na Super V e na Fórmula 3, com grande eficácia. Dirão até que o carro dele andava fora do regulamento. Havia muita controvérsia, muito burburinho sobre Piquet andar fora em todas as categorias que correu até chegar à Fórmula 1. Mas a história está aí para nos contar que em 30 de março de 80, há 45 anos, Piquet vencia pela primeira vez e quebrava 1.721 dias de jejum, equivalentes a 72 grandes prêmios. O GP da Grã-Bretanha de 75 e 19 de julho tinha sido de número 260 da história da Fórmula 1, e a prova de 30 de março de 80, o primeiro GP dos Estados Unidos Oeste transmitido ao vivo e na íntegra para o Brasil, era a prova de número 332 da história. Vocês sabem quando a Globo resolveu passar um grande prêmio dos Estados Unidos de Long Beach ao vivo? Vocês vão achar graça. No último, exatamente o de 1983. Porque Piquet tinha vencido o GP do Brasil. Se não tivesse ganho, não teriam transmitido. Pode apostar. E também porque, para quem não sabe, os Trapalhões viviam, como quarteto, uma crise muito grande. Dedé, Didi, Mussum e Zacarias estavam brigando nessa época. O Dedé, o Zacarias e o Mussum se separaram efetivamente do Didi, do Renato Aragão, por conta de grana, divisão de lucros. E aí os Trapalhões seguiram com o programa, mas sem os três escadas do Cearense. E o Cearense, com um bom elenco de apoio, mas sem muito alarde, estava perdendo o passo na relação dos humoristas ali. E depois, claro, a Globo viu que os Trapalhões se reconciliariam, e isso aconteceu para a temporada de 84, não para o ano de 83. E isso beneficiou a Globo passar a corrida de Long Beach, que é lendária pelo fato de John Watson e Niki Lauda terem largado de 22º e 23º e vencido essa prova. E claro, teve Keck Rosberg fazendo misérias, Patrick Tambert rodando. Piquet fez uma corrida miserável naquele dia. Mas é curioso, foi a única corrida de Long Beach que a Globo transmitiu. Foi exatamente o Grande Prêmio do Zeu Oeste de 1983. Segunda prova do Campeonato de Fórmula 1 daquele ano. Varandão da Saudade aqui no 1000 por hora com o Rodrigo Matar. Lembrando os fatos, momentos marcantes da história do esporte motor. Espero que vocês tenham curtido. Como espero que vocês curtam esse fim de semana de grandes atrações ao vivo. 10 da manhã de sábado, treino classificatório do European Le Mans Series, para as 4 horas de Barcelona. 1 da tarde, a transmissão na íntegra da Le Mans Cup, abertura da temporada 2025. 1h30 da manhã, a gente abre para a nossa transmissão em segunda tela, como a gente já fez na Austrália, como fizemos na China, vamos fazer de novo. Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, terceira etapa aqui, no 1000 por hora com o Rodrigo Matar. Last but not least, 6h30 da manhã, 4 horas de Barcelona, com a participação de 7 pilotos brasileiros. Eu contei 7. Pietro e Enzo Fittipaldi, Pipo Derani, Sérgio Sete Câmara, Daniel Schneider, Custódio Toledo e Daniel Serra. É a nossa legião brasileira que vocês vão ver, ó, aqui, tá? Ao vivaço, no 1000 por hora com o Rodrigo Matar. Esperamos vocês, hein? Valeu, obrigado e até o próximo TBT do 1000 por hora com o Rodrigo Matar. Tchau!